contra um grupo criminoso, que são terroristas, e vou neutralizá-los. É que também haverá um efeito dominó dentro do socialismo, comunismo e dos cartéis. Isto é uma cadeia, um combo que está em um setor que vem desde o Peru, Equador, Colômbia, Brasil, México, América Central, até as ilhas do Caribe. Aperta o botão e lança 50, 70 Tomahawks em um disparo, onde cada um pode alcançar 1.500 quilômetros e carrega 500 quilos de explosivos. Está conosco o Tenente-Coronel Guillermo Beltrán Bielma. Ele é oficial das Forças Armadas Venezuelanas, foi instrutor dos aviões de combate F-16 e é um opositor ao atual regime de Maduro. Ele vai nos contar mais sobre essa posição, mas antes quero lhe dar as boas-vindas. Comandante, é um prazer tê-lo no programa. Deixe-me começar lhe perguntando: há 50 milhões de dólares de recompensa, vivo ou morto, por Maduro, e a esperança ou o desejo é que fossem os próprios militares venezuelanos que percebessem a situação e eles mesmos o entregassem. Isso não aconteceu. O que está acontecendo dentro das Forças Armadas? Por que esse dinheiro não chama a atenção de ninguém? Bem, é bastante complexo e agradeço o convite. A pergunta e a resposta são bastante complexas. No entanto, vamos tentar dividi-lo em setores. Existe muito terror dentro da organização. Nas Forças Armadas, eles vêm atuando há 20 anos como cartéis, como chefões. Eles destroem a família, a vida, prendem, tiram a liberdade de qualquer membro de qualquer instituição, principalmente das Forças Armadas. Quando alguém não segue o que está estabelecido ali, ao que eles determinam como seu objetivo. O militar, sem dúvida, ao ouvir que há 50 milhões pela cabeça de alguém em qualquer parte do mundo, entende que não é nada bom o que está acontecendo. No entanto, não existe a valentia, que é a mensagem que temos tentado transmitir há um ano, que superem a barreira do terror ou do medo com coragem, prendendo-o, colocando-o na cadeia, entregando-o, recebendo a recompensa. Ou pelo honra e pelo patriotismo, mas há tanto medo e, de forma sistemática, em 20 anos e 25 no total, as instituições e, em especial, as Forças Armadas foram psicologicamente quebradas de tal maneira que não há como se unirem para tentar fazer força. Lembre-se de que nos grupos onde se lida com a violência por meio das armas fornecidas pelo Estado, que são as Forças Armadas, obrigado, a forma de ser eficaz como os grupos policiais é na união. A força está na união. Geralmente não é algo individual. Eu pilotei um F-16 na minha época e atirei em aviões porque essa foi a ordem. Mas é um sistema exatamente igual. Se não estiver o responsável pelo armamento, o da aviônica, o outro, não tem como decolar. Agora, depois que decolo, aí sim está sob meu comando e eu tomo a decisão sozinho, como aconteceu comigo naquele momento, e com outros pilotos que tiveram que cumprir missões. Mas se o sistema não estiver funcionando, não há maneira de que o poder militar ou da arma, neste caso, seja eficaz, e é isso que acontece hoje em dia. Então, estamos perdendo tempo, esperando que isso aconteça, estamos esperando por algo que não vai acontecer, vamos ter que tomar outro caminho. A única forma disso acontecer seria se a parte leal se desgastasse e, estando muito próxima da escolta, eles fossem traídos, colocados em um avião, levados presos e assim pudessem ser capturados. Mas que as Forças Armadas façam isso, achamos muito difícil e não acredito que façam até que algo aconteça. Sim, Tenente Coronel, qual seria a sua opinião? O senhor, como defensor da democracia que tem sido há vários anos, desde os anos 90, qual seria a sua interpretação sobre o aumento das forças militares norte-americanas no território, no Mar do Caribe, apontando para a Venezuela? É somente contra as narcolanchas? Não, absolutamente não. Sem dúvida, eles têm uma missão inicial. Lembre-se de que, do ponto de vista político e militar, na arte da guerra, ao estudá-la e praticá-la, existe um problema. O problema de Estado é o narcotráfico, que está matando cidadãos americanos. O presidente Trump disse: vou parar de deixar que matem tantos americanos por esse problema das drogas. Agora, qual é o problema? Por onde entra? Quem fabrica? Por quantas partes, em quantas partes entra? De tudo isso. E isso vem sendo trabalhado de forma sistemática. Quando fazem estudos para estados maiores, pois são estados maiores dedicados a estudar, geralmente militares, mas também com participação da parte civil, onde analisam onde estão os problemas mais graves quando se enxerga o inimigo como um sistema. E determinam que o fluxo mais forte de drogas como a cocaína vem da América do Sul,
dos países que a produzem, que a cultivam, que a processam em laboratório e depois fazem a distribuição. O ponto mais importante, onde o Estado venezuelano se envolveu há muitos anos e, por isso, se transforma em um narcoestado, porque usa as instituições do Estado para delinquir através das drogas, usando a Venezuela como via de tráfico e saída de 80% ou 90% das drogas que vêm de lá, porque também passam pelo México, passam pelo Canadá, vêm da Europa, vêm pelo Pacífico, vêm pelo Atlântico, isso é grande. No entanto, o que entra mais rápido e facilmente, monstruosamente em toneladas, foi pelo Caribe. O problema é cortar. A missão que o presidente deu ao chefe do Estado-Maior Conjunto é: não quero que nada passe por ali. É aí que o Estado-Maior começa a estudar e trabalhar em manuais que hoje em dia estão digitalizados. Quando se estudam os níveis de especialização ou mestrados no mundo militar, em qualquer das forças, seja marinha, aviação ou terrestre. Existem alguns manuais que são obrigado, estudo das munições, que tipo de armamento, aviões, navios, que tipo de arma vou usar contra o inimigo dependendo do inimigo, e um dos pontos que tem que ser considerado nesse estudo completo, que é um monstro, mas se faz isso é o que chamam de cálculo de esforço e está sendo modificado, um dos pontos muito importantes é o que chamam de dano colateral, dano a terceiros perante o direito internacional humanitário, danos massivos a pessoas que não têm nada a ver com o problema, ou se têm, mas não querem dano adicional. O que acontece? Com o que havia da frota aeronaval desde julho até agora no Caribe, é suficiente para a missão que estavam cumprindo, que era neutralizar qualquer lancha, avião, submarino, qualquer coisa que tentasse passar por ali, eles fizeram isso e destruíram. O que está passando pelo Pacífico, como as lanchas de ontem, também os drones ou os helicópteros, eles destroem porque não, ao declará-los terroristas e usar o título 50, o presidente dos Estados Unidos está unindo a legalidade de que não estou lutando contra um Estado, mas sim contra um grupo criminoso que são terroristas e vou neutralizá-los. Agora, seguindo tudo isso, você calcula que também há a possibilidade, e isso é uma discussão muito intensa neste momento, de que os Estados Unidos intervenha militarmente não só na Venezuela, mas também na Colômbia, e o faça por terra. É que também haverá um efeito dominó dentro do socialismo, comunismo e dos cartéis. Isto é uma cadeia, um combo que está em um setor que vem desde o Peru, Equador, Colômbia, Brasil, México, América Central, até as ilhas do Caribe. Há um combo que o que está mais escancarado é onde estão atacando primeiro para ir, como ao avaliar o inimigo como sistema, são anéis concêntricos, e você pode ir ao anel exterior, que é a Força Armada, ou a polícia, ou os guardas, depois a população, depois o que é a infraestrutura, as pontes, os túneis, depois desce para a eletricidade, as antenas, mas quando você vai ao centro, que é o principal e o mais difícil de atingir, é o comando e controle de comunicações, que é antena, controle para que eles possam dar e executar as ordens, e a liderança ou os chefes, porque neste caso são chefes do tráfico, que você tem que neutralizar para tentar desestabilizar o centro de gravidade. O que acontece? E quando fazem os estudos, um destroyer ou o submarino que está ali há meses dispara, aperta o botão e lança 50, 70 Tomahawks em um disparo, onde cada um pode alcançar 1.500 quilômetros e carrega 500 quilos de explosivos, ou seja, um ou dois. Do Palácio do Governo, para dar um exemplo, é neutralizado em 65%. O problema disso é que não há controle desde o disparo até a chegada, e o erro é de 20 a 40 centímetros. Não há controle para que pare de um lado, para que não aconteça, não há pessoa. Então, o que acontece? Que quando fazem o recálculo do esforço, dizem que não podem atacar assim, porque o grave e o problema é que eles estão escondidos debaixo das instituições do Estado. Isso é como eu atiro. Se forem inimigos normais que estão na selva, atirem e todo mundo morre ali, ponto. Assim, não dá para fazer. É aí que entra o cálculo de força. Para evitar isso, precisamos de 50 aviões de ataque, nos quais o piloto pode discernir com inteligência e equipamentos eletrônicos. Não atirem ali,
atirem à esquerda, atirem à direita, ou não atirem, porque podem causar danos ainda piores. Essa é a razão pela qual se aumenta a frota. Não há outro motivo, porque o que existe já é suficiente para o que quiserem. Agora, a questão é a Colômbia. A Colômbia também está incluída. Quando se observa todas as embarcações anfíbias, o aumento da força, a força que ainda vai aumentar assim que o Gerald Ford, o porta-aviões, estiver na vizinhança do que precisa ser feito. A Colômbia também está incluída? Olha, toda pessoa, instituição, Estado ou figura de Estado que começa a defender alguém que é terrorista não começa a se sair bem. Isso é público e notório ao realizar eventos em que o presidente da Colômbia gritou, após a reunião na ONU, em uma avenida, pedindo que os militares não obedecessem ao presidente. Isso já é ilegal desde o início, só de tentar fazer. É como se o presidente da Colômbia dissesse aos militares para não obedecerem ao presidente. Já de cara, isso está errado. E bom, tiraram o visto dele. Mas ele já faz tempo, obrigado. Já conhecemos a trajetória dele, os antecedentes dele especificamente, mas qualquer pessoa, Estado, seja vermelho, vermelhinho, rosado ou branquinho, como Cuba, como Nicarágua, lembre-se que é uma combinação maquiavélica, monstruosa, enorme, que é o socialismo mutante, em um comunismo que aproveitou os grupos terroristas islâmicos com as guerrilhas colombianas de muitos anos e está fazendo disso um caldo de cultivo perfeito, onde, como destruíram o petróleo da Venezuela, que era um dos mais ricos e com as maiores reservas do planeta, viram mais fácil o caminho das drogas. E como não há petróleo, então foi pelas drogas. Na verdade, agora estão negociando com ouro e diamantes que não passam pelo processo de Kimberley, porque o ciclo logístico das drogas, seja cocaína, que se planta, colhe, produz e guarda para levar embora. Isso está travado ali e está corroendo a tomada de decisões dos cartéis, onde começa o desespero, tentam tirar por lancha, por avião, por ali, pelo Pacífico, pelo Atlântico, pelo Norte, pelo Sul, por terra. Não sabem o que fazer porque, indiscutivelmente, o ciclo é mais lento. Se você soubesse como os cartéis foram combatidos no México e na Colômbia, você sabe onde eles estão, ataque, destrua, elimine e o problema acabou. O problema é que aqui na Venezuela, onde eles estão, e o mesmo sujeito incapaz que chamam de Maduro diz que é presidente, mas não é reconhecido. Eliminar alguém que dizem ser o presidente não é fácil, pois ele tem muita gente ao seu redor que está envolvida dentro da instituição. Isso é o que torna esse conflito tão complexo, acredite ou não. Sim, e qual seria, por exemplo, se os Estados Unidos já declararam Maduro como o líder do cartel dos sóis, o líder máximo dessa organização de narcotráfico? Qual seria a estratégia? Seria ir diretamente atrás dele? O senhor tem conhecimento de algum prazo ao qual possamos ficar atentos? Porque essa operação, como o senhor disse, tem suas etapas. Em que etapa estamos e qual seria a conclusão do plano? Narcotraficante e terrorista, porque essa é a classificação mais letal para qualquer pessoa no planeta. Bom, veja, quanto aos prazos, o que posso te dizer é que há uma luz no fim do túnel. Isso pode ser tão rápido quanto em uma semana ou em alguns dias, e tão lento quanto 2, 3 meses. O importante é que, se você observar os antecedentes, verá que haverá um jantar, porque a mesa está posta. E a mesa inclui, se for um dia de São Guidem, por exemplo, tudo o que a mesa precisa, talheres, pratos, comida, o que for necessário para os convidados, talvez. E essa mesa está posta em frente ao Caribe. Em 100 anos não havia acontecido algo como o que está ocorrendo. E muito menos que, se antes a relação de forças era de 10-1 em relação às possíveis forças armadas venezuelanas, que em sua época, nos anos 80 e 90, tinham uma boa capacidade porque havia democracia, treinava-se e cada um fazia o que devia fazer. Qual é o problema agora? Que destruíram tudo, todos vão para as drogas, vão para a criminalidade e isso chegou a um ponto em que alguém, além de Deus, percebeu e entendeu que é muito sombrio o alcance das redes e até onde vai toda essa teia que começa em países como Rússia, China e Irã, que estão muito longe, mas alguém está começando a colocar ordem e tomou a decisão de começar a fazer algo, porque quando colocam uma frota ali, isso envolve muitos milhões e muito dinheiro. Obrigado. Então, vem ações que acontecerão quando o porta-aviões chegar.
Eu acredito que os dias e as horas estarão contados porque eles não vão continuar perdendo tempo. Não estão aceitando nenhum tipo de negociação, já tentaram de todas as formas. Meios caminhos, gritando e desesperados porque sabem aonde vão chegar. E a coisa mais inteligente e mais estúpida que eles não fizeram, e com licença para terminar, é que eles não tentaram negociar a verdade de que está fora daqui para que possa ser salvo. Eles não vão fazer isso. Agora eles vão prendê-los como criminosos, o que é ainda pior. Finalmente, esta semana houve grande preocupação na terça-feira quando 2 barcos afundaram e algumas pessoas foram capturadas em águas próximas ao México. Isso já é no Pacífico? Isso já está se aproximando de outro país? O México tem sido contra esse tipo de operações, a presidente tem manifestado isso. O México tem seu próprio problema com o narcotráfico, mas até agora não esteve envolvido em nada disso. O fato de o secretário de Defesa Hexer agora estar olhando para todo o continente e não estar mais estabelecendo limites em relação às ações militares, o que isso quer dizer? Olha, indiscutivelmente eles começaram pelo pior, e o pior é a Venezuela. Aliás, eles já disseram isso até no Congresso. Eu não estou brigando com a Venezuela, nem com os venezuelanos. Eu estou lutando contra o cartel que está escondido lá embaixo, porque o México não é um cartel. Existem cartéis que estão em certos lugares, poucos. Que bom, chegará a sua hora, porque ele também disse isso. Ataque, defenda e pare as drogas no México. Assim como no Canadá e em qualquer país onde se produza, porque depois isso vai se espalhar. Assim como também está fazendo o que precisa ser feito na China, porque o problema das drogas já é um problema de civilização geral, é a brasa do mundo inteiro. Não é uma bomba que explodiu, não é um avião que caiu, mas sim um mal que os venezuelanos ruins, que são esses chefes de cartéis, capos, que são os principais, que são apenas 8, são os que têm sua própria forma de pensar quando dizem: esperem a fúria bolivariana. E o que faziam era mandar o trem de Aragua, fronteiras abertas, o socialismo aberto. Ou seja, isso é muito complexo, né? Foi se complicando cada vez mais, e quando começam a ser detectadas conexões entre o tiro na orelha e o momento em que ele perdeu as eleições, o roubo das eleições, começam a surgir coisas e mais coisas e mais coisas. O processo vai se acumulando porque lembre-se que o presidente Trump não é que ele esteja diretamente contra isso. Há um tribunal com um promotor, com uma investigação, com testemunhas e provas do que fizeram, do quão mal fizeram, e sabem que estão cometendo crimes com a moeda americana, o que é o agravante do delito. Mas que vai acontecer, vai ser muito em breve. Quanto tempo vai levar? Eu gostaria de ter uma bola de cristal e o destino para dizer a data e propor isso. Mas lembre-se que também há algo que está sendo considerado, que também é controlado pelos J-Men, que são os manuais de que eu estava falando. O que vai acontecer depois? Isso não é apertar um botão, neutralizar, tirar, ai, tchau, vou embora, deixo ali. Não, graças a Deus eles estão pensando nisso e estão buscando uma forma de não se envolver de nunca. E reparem que cada mensagem diz que foi destruído, neutralizado um navio, lancha, o que for, sem nenhuma falha, desculpe, sem nenhum custo. A nenhum militar dos Estados Unidos, eles sempre acrescentam isso, porque o confronto militar em qualquer conflito é o que politicamente e publicamente tem um custo muito alto, e eles estão fazendo isso, estão armando, dando mais tempo, talvez seja para o dia seguinte, e depois em apoio a uma verdadeira democracia, para não deixar aquela loucura ali, porque o que vai acontecer depois estamos preparando da melhor maneira possível, mas lembre-se que são 25 anos contra os dias que ainda virão. Nossa luta não começou há 25 anos, quando Chávez entrou com mentiras e roubo de eleições. Bom, talvez não tenha havido roubo de eleições, mas sim roubo por mentiras. Nossa luta começou há 33 anos, quando aconteceram os 2 golpes, que era o que vocês comentavam, nos anos 90, que não existiu. Nós enfrentamos com força e resistência todo comunista ou inconstitucional que quis justificar, através do uso das armas que o Estado lhe dá, justificar um golpe de Estado para tomar o poder legítimo, o que não é a forma de fazer isso em nenhuma parte do mundo onde exista democracia. Tenente Coronel Beltrán Bielma, muito obrigado por vir até nós. Agradecemos muito por estar conosco e por ter compartilhado tudo isso que é tão importante.
Quero contar ao público que o senhor vestiu seu uniforme e falou diretamente para Maria Corina Machado, dizendo: Senhora, aqui estamos os militares para quando se estabelecer um governo legítimo na Venezuela. Muito obrigado. E essa é a intenção e o trabalho que estamos fazendo nas mensagens, para que ela saiba que há pessoas dispostas a trabalhar e que vamos recuperar a Venezuela, que ela pode contar com muitos venezuelanos, que não está sozinha e que, mesmo sofrendo, tem uma grande liderança e a responsabilidade de todos, não só dos militares. Então, em nome de Amada, obrigada. Amada. Amém. Desta vez, vamos mesmo até o fim, até o final. Bem aqui. Amém e bênçãos a todos os ouvintes.